O produtor musical, durante um período, como eu disse, ele não existia a figura dele. Essa figura começou a se misturar um pouco, por quê? Porque nós temos vários tipos de produtores. O produtor que não é músico, mas que entende muito de equipamentos. O produtor que é músico e não entende nada de equipamentos. Grande parte não entende, mas ele é um músico que assume a direção ali dentro do estúdio. E tem hoje já os produtores que têm um vasto conhecimento, que a própria escola está investindo nisso, né? Então, o cara, ele sabe, ele tem um conceito musical, ele tem um conceito teórico, ele conhece equipamentos. Mas eu queria começar, estou falando isso tudo para dizer o seguinte: quando uma gravadora contratava um produtor, ele seria a voz da gravadora dentro do estúdio. Eu trabalhei com gravadoras que faziam produtos populares para vender muito. E trabalhei com gravadoras que tinham no cast artistas da MPB, mais refinados. Então, eles se chamam para uma reunião e eles te falam o perfil do trabalho que eles querem. Se a gravadora quer vender, ela vai te falar: olha, esse trabalho tem que ter essa cara, tem que seguir essa linha. Então, o produtor começa a trabalhar com o artista, as etapas são as seguintes. Primeira coisa, repertório. O produtor trabalha, porque tem um compromisso com a gravadora. Então, a gente, no mundo independente, a gente grava tudo de forma muito aleatória, né? Eu já trabalhei com muitos independentes, eu falo: pois essa música, qual o propósito? Isso é porque... isso é verdade, é caso verídico, porque no centro espírita a pessoa recebeu lá, psicografou, e eu acho que é importante. Não, tudo bem, se justifica para você, não tem problema. Mas saiba que um disco tem que ter uma cara. Antigamente era disco, né? Ele tem que ter uma cara. Tem um propósito, você quer atingir determinado público. A partir daí a gente começava a conversa para definir o que vai ser gravado. Importante todo mundo saber, produtor, além de ser organizador, é psicólogo também. Principalmente, se você não souber lidar com os artistas com muita... até malandragem também fica difícil, porque você vai lidar com uma pessoa que às vezes tem um conhecimento musical limitado, porém tem uma musicalidade muito grande. E o conhecimento musical muitas vezes é inimigo do artista no estúdio. Porque ele fala: não, tá ótimo isso aí. Eu já gravei várias pessoas, a mulher começou a chorar, a cantora, falando que eu punha defeito em tudo que ela fazia, que ela cantava, sabe? Eu entendo o ponto de vista dela, porque ela estava ali com a musicalidade só, ela não tinha conhecimento técnico para saber. Essa frase do Julian Brino, ele disse assim, que o importante na interpretação não se trata do que é, mas do que pode ser. O Julian Brino falou isso sobre interpretação. Aí, no estúdio, o que ocorre é isso. O produtor tem que saber o que pode ser feito desse trabalho. Então, a primeira coisa, quando você trabalha com uma gravadora, eu assumi esse conceito com os independentes. Eu quero saber de você. Você vai conhecer o cara. Qual que é o discurso dele? O que ele fala de música? Você começa a descobrir o conhecimento que ele tem e para onde ele quer caminhar. Esse é o lado de psicólogo que eu brinquei antes. A partir dali, você elabora um repertório. Se você está numa gravadora, aquele repertório foi discutido com a gravadora. Eles não conversam com o artista, conversam com alguns grandes artistas, com outros não. Nós queremos esse trabalho. A partir de definido o repertório, eles têm um cara que vai negociar, o produtor vai indicar os músicos, fala: esses músicos conhecem essa linguagem. Esse estúdio grava muito bem esse tipo de música, de gênero musical. Esse cara sabe masterizar pagode, o que quer que seja. Ele tem manha para isso, porque são linguagens. E linguagem, o produtor não pode ter preconceito. Ele vai produzir um trabalho, exceto se for dele, tudo bem. A partir do momento que você vai produzir um trabalho, você tem que tentar fazer com que o trabalho proposto seja o melhor possível, independente do gênero. Isso, a lição maior que eu aprendi na vida produzindo, eu produzi quase 4 centenas de trabalhos, entre LPs, DVDs e CDs, né? Então, eu fui aprendendo, a gente erra muito, é normal na produção você errar, você tem que saber errar, né? A verdade é esta, é igual tocar mesmo. Errar em público não é o problema, você tem que saber errar, né?
E na produção você tem a possibilidade de voltar atrás, o que é um grande trunfo, né? Então, a partir daí, você indicou os músicos, indicou o estúdio, o técnico de gravação. Às vezes, eles não querem você. No meu caso, eu sou músico, eu sou arranjador, mas às vezes a gravadora ou o artista não quer um arranjador, que seja você, aliás. Quando é uma banda também, normalmente não se contrata. Então, eles contratam um arranjador. O que é o papel do produtor ali? Ele é o centro. Ele tem que saber conversar com o artista, que pode ser um grande artista. Normalmente, os artistas são grandes, com conhecimento teórico ou sem. Que às vezes a grandiosidade não está no conhecimento teórico. Existem outras coisas que você tem que perceber. E ele tem que saber conversar com o técnico de gravação. A gente não tem aqui ainda, eu acho que regularizada a engenharia de áudio, né? Então, o técnico de gravação. Por quê? Você pode criar um conflito muito grande de linguagem entre o que o artista está buscando e o que o técnico quer. E você tem que saber conversar com o arranjador, se não for você. Porque o arranjador, ocorreu em muitos trabalhos que a gente identifica, o arranjador às vezes quer mostrar a personalidade dele no trabalho de outro, e não pode. Você vai produzir um disco de boleros, a sua marca tem que ser outra. Boleros, eu digo para dançar, né? Você vai produzir um disco de pagode, o propósito, o caminho é outro. Então você tem que conhecer essas linguagens e tem esse aspecto político mesmo. Você tem que saber conversar com cada um deles para criar um núcleo, para que a coisa funcione. Muitas vezes você tem que aceitar uma série de coisas, dar vontade de xingar todo mundo e tchau, né? Mas faz parte desse aprendizado, desse processo, que é fundamental. Aí eu estou dando uma geral, depois vocês vão perguntar, a gente discute. Depois você vai para o momento mais delicado, que eu acho, que é trabalhar com o artista. Porque o artista, quando entra no estúdio, ele fica completamente nu, no sentido de expor as suas deficiências e suas qualidades. Mas muitas vezes há um policiamento muito grande, uma autocensura. Quando o cara descobre que a voz... Porque ele vai entendendo aos poucos, quando é iniciante, como é que funciona o estúdio. Ele vai entendendo, então quer dizer que eu repito aqui, o cara pega esse pedacinho, emenda lá, não sei o quê. Aí ele começa a ficar muito exigente, entra numa fase de perfeccionismo, que muitas vezes é prejudicial para a música. Então, se você pega um cara, por exemplo, que é um cara de performance, você tem que sugar o máximo nos primeiros takes. O cara que não é de performance, eu tenho inúmeros exemplos de baixistas, principalmente, conhecidos aí no Brasil todo, que iam gravar no início, esse cara não vai dar conta de tocar essa música. É o processo dele, ele vai achando, buscando, aquilo, de repente faz um take maravilhoso. Esse momento é um momento mais delicado, principalmente no caso dos cantores ou do solista instrumentista, porque você tem que primeiro dar asas à criatividade dele, às tentativas, mas ao mesmo tempo você tem que ser meio pai e falar, cara, não vai passar disso. Porque há essa coisa, todos nós, né? Eu gravo também, eu tocando, então eu sei. Você entra ali, você quer ser Deus, você quer fazer um negócio perfeito. E não existe, viu? Essa questão da perfeição é uma ilusão em estúdio, sabe? Não existe. Há muitos discos que eu conheço as gravações, que a performance foi única, quase, e que são muito mais emocionantes, muito mais musicais. Agora, se você quer limpar isso tudo, até não ter um vestígio, é um caminho, uma porta estreita. E quase sempre sem volta, porque você vai gravando, vai evoluindo ali na gravação e começa a duvidar de tudo. Em meu conceito, aí já acabou a música. A partir do momento que você começa a duvidar do seu processo, daquilo que você está buscando, a escuta é outra. Você tem que tocar e ouvir depois como ouvinte. É a única forma. Depois disso tudo, desse processo todo, que às vezes é sofrido, viu? Às vezes é um negócio sofrível, extremamente sofrível. Aí vem o período de edição, isso é normal. Se está trabalhando com um bom editor, é fácil resolver. Depois vem a mixagem, que é outro problema também. Porque mixagem depende de uma cultura de audição muito grande. É fundamental que você conheça muitas referências.
Você vai produzir uma banda de rock, é um negócio infinito, assim, as referências são infinitas, de grandes gravações e grandes mixagens. Você vai produzir um violonista, é uma luta aquele negócio, porque a Belo Horizonte tem grandes violonistas, né? Aqui brotam violonistas, é uma loucura. Ser violonista que é o pior negócio que existe. Então os caras tocam bem, e aí a forma de você lidar com ele, uma coisa é que você gravando, aí gravou perfeito. Quando você bota as caixas, o cara vai ouvir o som que vem de lá, muda muito. Então há coisas na mixagem que funcionam para quem vai escutar depois. A gente estava falando há pouco sobre isso, que a forma de mixar, né, a gente estava conversando, mudou. Por quê? Antigamente você mixava um disco, o cara ia ouvir num LR na sala dele, aquele som perfeito, equilibrado da sala, ele já sabia o som da sala, ele colocava o grave que precisava, então, às vezes flat também, não interessa, e ouvia e ficava calado para ouvir, né? Todo mundo sentava para ouvir música. Agora você mixa, você pensa, para onde esse cara vai escutar essa música? Não existe isso mais. Raríssimos casos. Às vezes tem um home theater todo desequilibrado que só piora o som. Você ouve o som de lata daqui, o som de não sei o que, é desagradável. A maioria é de celular, um fonezinho, às vezes nem com fone. Então você vê, a escuta mudou, o jeito de ouvir música mudou. E a gente tem que acompanhar, porque você não vai ficar fazendo música para um cara que tem um par de caixas lá, sei lá, sofisticada, de 20 mil reais o par, de 40 mil reais o par. Você tem que mixar para o equipamento que o cara tem, onde ele vai poder ouvir. E a função do produtor cuidar e do técnico, para que ele ouça bem. Depois vem a masterização. A masterização é uma fase bonita, porque na mixagem você coloca todos os adornos, né? O colar, você pinta o rosto, tal, aquela coisa. Na masterização você vai ver os excessos ou as faltas. Não, esse rímel está muito forte, não sei o quê. É bem isso, só que com sensibilidade e conhecimento. Aí sim você chega no produto final. Agora chega um problema maior. O que você vai fazer com isso? Esse momento é onde todo mundo está caindo no bom sentido, porque todo mundo que é artista vai seguir sempre, né? Mas ali que a coisa começa a complicar, porque a gente tem a questão de... A gente esqueceu lá no começo que é necessário documentação, primeira coisa. Quando você chegou ao estúdio, você tem um repertório. Mas eu quero regravar a música do Paulo Sérgio Vale com o Marcos Vale, quero regravar... Primeira coisa, você tem que ir atrás de um editor, ou do artista, se for direto, para negociar os direitos. Segundo, os músicos que estão envolvidos. Você tem que ter o nome, CPF, tudo, endereço, tudo direitinho ali, porque hoje, naquele tempo era o GRA, mas hoje existe um código de gravação, que é o ISRC. Esse código de gravação exige que tenha produtor fonográfico, que pode ser um artista, o intérprete, os músicos que tocaram, tem que ter isso tudo. Hoje é exigido. Nós estamos vendo a era dos dados. Os dados é que vão nos preservar e nos ajudar a ter uma vida melhor no futuro. Porque as coisas estão mudando lentamente, isso é muito lento, mas para melhor. Hoje está tudo sendo muito bem documentado. É a era da documentação. Então, a gente errou lá atrás. Chegou nesse momento com o material gravado, você precisa de um ISRC, porque pode acontecer de alguém falando, eu gero ISRC para você. A plataforma fazia isso. As associações conseguiram segurar isso. Ela pode até gerar para você, mas você envia diretamente para a sua associação, que vai enviar para o ECAD para garantir que aquele trabalho é seu, para não correr esse risco de alguém receber como produtor fonográfico. Então, o ISRC é uma garantia de que a sua música, cada gravação tem uma identidade. Eu gravo a música do Ari Barroso, tem o ISRC, a identidade. Você grava a música do Ari Barroso, tem o ISRC, que é outra identidade, é da sua gravação, né? Então, depois disso, eu estou dando uma geral para vocês verem como é que a gente tem que pensar em tudo lá no comecinho. Você envia para o ECAD, para uma associação qualquer, eles vão providenciar um código para a música. Qualquer lugar do mundo tem o ISWC. Ali é o código da música, o código da obra.
Esse é o primeiro caminho. Segundo, a gente nunca pensa num aspecto promocional do que a gente grava. É um entusiasmo, né? Você quer gravar, você quer botar lá no seu Facebook, lá no seu Instagram, quando na verdade nada vai acontecer. Como as pessoas falam, e foram não sei quantos mil que curtiram, isso não quer dizer nada. Para a obra acontecer, te levar a algum lugar, você tem que ter uma estrutura de divulgação, você tem que ter uma estrutura, um planejamento, mesmo que seja pessoal. Isso é fundamental. Então você tem que ter um planejamento para você criar um público, em princípio, de nicho. Porque o nicho é aquele cara que te acompanha, o cara que gosta de você. Você faz um bom trabalho nas plataformas, com essas páginas de artistas, esse negócio, você começa a estudar, ou então você tem, é importante ter alguém que faça isso por você, estudar aonde é que estão me ouvindo. Ouvem mais em tal região, menos em tal região. Você vai fazendo um rastreamento. E você vai focar no seu trabalho, que pode ser a venda de shows, pode ser a divulgação da música. Eu, particularmente, não gosto muito de fazer show. Então, eu tenho que dirigir para outro lado. Mas cada um vai achar a sua forma de trabalhar. E isso tudo está relacionado com a produção. Se você tem uma boa produção desde o começo, certamente você vai ter um resultado, pelo menos satisfatório. Não diria de sucesso, porque sucesso hoje no mundo é muito complicado. A gente está em mãos muito poderosas, né, que dominam as plataformas. Muitas gravadoras investem nas plataformas. Então existe uma ilusão nossa. Está no Spotify, Deezer, não sei o quê, no Google Play, não sei o quê, Music, agora tem TikTok Music. Isso, sinceramente, não quer dizer muito, não. O trabalho de retaguarda é que faz a diferença. E aí, eu volto lá ao comecinho, quando eu disse que eu acho que tem que ter várias áreas envolvidas. Que seja o seu irmão que começa com você e vai trabalhar a mídia. O outro eu vou ser seu produtor, eu vou vender shows, eu vou cuidar. Eu acho que é a única forma, a equipe. Nós estamos nos individualizando muito e perdendo muito. Porque sempre vai ter um cara que tem mais habilidade em uma área do que outra. E eu tenho falado, toda entrevista e conversa sobre isso, eu tenho falado, gente, invistam em pessoas à sua volta. Porque, até brinco com eles, então você vai virar um garçom dono de boteco, sabe o que é? Você vai lá, faz o pedido, vai na cozinha, faz o tira-gosto, serve, depois você vai para o caixa para cobrar, depois você vai lavá-lo. Não pode ser isso. Eu não acredito nisso. Eu acho que assim a gente está andando para trás. Eu queria dar essa geral e agora a gente conversa, se vocês quiserem conversar e falar. Porque é importante a gente se situar dentro de um processo, que a ilusão é uma das coisas fantásticas da vida, mas é muito perigosa. A UBC é a União Brasileira de Compositores. Na década de 90, quando eu tive esse problema com produtores que registraram o GRA no nome deles, eu procurei o Fernando Brant, que já faleceu. O Fernando sempre foi ligado às causas autorais e sempre foi muito amigo meu, desde 89. Ele falou, olha, eu vou te indicar uma pessoa, um advogado até lá da UBC, para ele te ajudar. Foi por isso, e porque havia um site na Bolívia, eu tive a sorte de gravar muito trabalhos meus. E tinha um site na Bolívia que disponibilizava tudo meu. Então, tipo assim, na época eu tinha uns 10 trabalhos gravados, hoje eu tenho uns 25 trabalhos gravados, é muita coisa para um músico, um instrumentista e tal. Eles disponibilizavam tudo. Então, a UBC, através desse advogado, foi atrás, conseguiu fechar, pelo menos a minha participação no site, né? Então, a partir daí eu me envolvi completamente. Comecei a escrever uns artigos atacando muito essa questão de leis de incentivo, porque tinha na época, hoje ainda tem isso, mas eles não contemplavam essa questão do direito autoral dos projetos aqui. Eles te contratavam, mas você que se vira com o direito autoral. Quando, na verdade, o direito é sobre execução pública. Então, o artista não tem que ceder os direitos dele. Ele pode ceder, isso é um direito também, né? Mas ele não tem que ceder. Eu comecei a escrever muito artigo sobre isso, discutir muito, comecei a viajar a convite da UBC, até que em 2012, eu acho, eu fui para o Conselho Fiscal, que eu acho que é a maior escola que eu tive. Eu comecei a ver como é que funciona economicamente.
existe que eu pague, eu posso gravar e executar sua obra do jeito que eu quiser, sem pedir autorização? Então, Não. Você tem que ter autorização. porque o que eu tinha entendido é que o direito é sobre executar. Então, tipo assim, eu posso executar e depois eu te pago, não? Não, show sim, a execução pública. No show você apresenta uma coisa que nós não fazemos, é apresentar o roteiro do show, autoral, por exemplo. O ECAD é obrigado a pagar se você apresenta o roteiro com até 72 horas de antecedência. Mesmo que é você que está tocando, ele te paga. Ele te paga, se a música for sua. Porque é execução pública, é um direito autoral. Mas ele toca na minha música? Sim. É. E se for fulano tocando na minha música, paga também? Paga também. O cara tem que fornecer o roteiro. Mas aí no caso de gravação já é outro papo. É outro papo. Gravação é o seguinte, digamos que eu vou gravar a música do Lucas, que é editada pela Três Pontas Editora, ou Vitale, que é antiga, né? Eu tenho que ir à Vitale e falar, eu quero gravar essa música. Eles vão mandar um documento para mim, eles vão querer saber, vai ser CD, quantas cópias, só digital, não sei o quê. Você vai pagar X para gravar. Você vai receber da execução pública sobre o direito artístico, né? O direito de intérprete. Quem executar esse CD vai estar pagando para quem gravou o CD e para você também que compôs a música. Exatamente. É direito autoral e direito... Tem 2 horas, né? A hora da reprodução e a hora da gravação. A gravação você paga antes de gravar, praticamente. Não, é obrigado. Tem gente que arrisca, mas acha uma loucura, sabe? Paga antes de gravar. Você tem autorização da editora, você pode gravar, fechar os olhos e gravar. Mas no caso de não ser uma mídia física, se for para plataforma de streaming, por exemplo. A mesma coisa. Mas aí você tem que mensurar qual vai ser... Sim, a agregadora que a gente chama, que é Trattori, OneRPM, CDB, qualquer uma dessas, é obrigada a colocar na plataforma deles, no formulário, os itens obrigatórios de autor, editor, se houver. Quando não é a editora, a gente fala que é direto. Você compôs, por exemplo, e não quer editora, você que vai administrar. Então, lá, direto com o autor, mas você tem que autorizar. Existe alguém que propõe reduzir o nível de burocracia desse espaço todo? Porque tem gravadora, tem editora, tem não sei o quê, tem um ECAD. Mas são muita coisas... gente que está ganhando dinheiro e mas não é bem assim não, viu? Porque o ECAD leva 9% para despesas operacionais. A sociedade leva 6%. Você pode ser associado ou não. Aí tem a editora também. A editora as editoras honestas levam em torno de 25%. Aí você escolhe se quer trabalhar com ela ou não. Eu prefiro. A verdade, gente, que o autor não é valorizado. Não é mesmo. Não adianta a gente... Isso é uma discussão eterna. Eu falo, não, mas eu vou divulgar a sua música, você podia liberar aí. O papo é esse. Se você começa a ter uma certa projeção como autor, você tem que ter uma editora. Por quê? Primeiro, por causa do contrato, as coisas que ela vai fazer. No caso do streaming, você perguntou. Hoje, com essa coisa da documentação, você precisa ter a liberação também. É necessário me perguntar. Você falou no caso de execução de músicas autorais. Por exemplo, se você for alugar um teatro, você vai fazer um show seu. Sim. Você pode mandar esse roteiro? Você pode, deve, e se você não quer pagar o ECAD, por que você paga o ECAD? É porque você é associado. Então, a associação e a ECAD não vão trabalhar de graça. É impossível. Uma sociedade, o UBC, tem 85 mil associados. O trabalho de documentação é todo feito por ela. É impossível você ter uma estrutura para isso. Então, mas você fala, não quero pagar direito, a música é minha. Você manda um roteiro com uma renúncia aos seus direitos. Aí o ECAD não vai te cobrar. Você manda com 72 horas, eu acho, de antecedência. Por isso, eu estava falando no início do negócio da documentação. Eu acho que sei lá, tempo é complicado a gente falar, mas eu acho que a coisa vai mudar. Já está mudando para melhor, mas eu digo para nós, que somos pequenos em termos de projeção, eu acho que vai mudar muito, sabe? O Conexo é o produtor fonográfico, o músico que tocou com você, os músicos e o intérprete estão no Conexo. Então, como tem muito intérprete que arrecada muito, eles estão na briga e isso é bom para a gente, né? O ISRC
É uma coisa básica, mas eu acho que é bom falar. ISRC, ele pertence ao dono do trabalho. Então, a campanha que a gente faz é o seguinte: o ISRC, se você é o dono do seu trabalho, você se associa a qualquer uma brasileira. São 7 associações. Aí você vai gerar o seu ISRC, tem um código que é seu. Por quê? Houve casos aí gravíssimos das plataformas colocar como uma facilidade. Falar, não, a gente gera o ISRC para você. Quem passa a ser o dono do fonograma? Quem gerou o ISRC? Quem vai receber os direitos de fonograma? Quem gerou o ISRC? Uma pergunta que eu tenho, talvez seja uma pergunta bem beabá mesmo, mas eu tenho dificuldade com isso. Até falei com o Mário na vez. Eu estou tentando me enviar alguma, não sei se é a associação, eu tentei na RPM, na tradutora. A gente chama esse de agregadores, são os que distribuem. Eu consegui também, depois falei, não, tem que ser o UBC ou a Abramos, eu tentei nas duas também. Como que é essa questão e também o que, por exemplo, a UBC significa? União Brasileira de Compositores. Aí, por exemplo, o meu foco é em ser, tipo, direito conexo, músico, mixagem, etc. Eu procuro essa que é dos compositores ou eu procuro uma dessas agregadoras? Qualquer uma delas faz esse tipo de trabalho de arrecadação. A arrecadação é o ECAD, ele é o cobrador. Qualquer sociedade distribui direito conexo desde que não tenha instrumento de contrato, que a gente estava falando agora há pouco, que os gravadores estão travando o processo. Ela distribui o direito de fonograma, que é o do produtor, o dono do fonograma, e ela distribui o autoral. O foco é autoral, e eu vou te contar por quê. Final da década de 50 e começo de 60, havia no Brasil 9 sociedades. Então, e a cobrança era individualizada. Então, a SICAM batia na porta do carro, nós íamos cobrar o direito autoral de execução mensal, uma casa de shows, por exemplo. Eu falei, não, eu já paguei para o UBC. Aí o UBC chegava e falou, nós já pagamos para a Abramos. Eu já paguei para a AMAR. Aí as sociedades se uniram, vamos criar chama Escritório Central de Arrecadação de Direitos, né? O ECAD é isso. Ele falou, vamos criar um escritório que unifica tudo. Agora o UBC, a Abramos, eles não fazem esse tipo de distribuição de fonograma, que é o que faz o OneRPM, CDB, que aí sim é disponibilizar a obra. A sociedade só recebe o que foi arrecadado e repassa para o autor, intérprete. E se eu quiser fazer na UBC, por exemplo, pesquisei no site e falava que tinha que mandar. Tem uma ficha cadastral. Uma ficha, né? Demora um pouco, porque é muita gente, né? Entendi. 3 meses, talvez. Hoje vou falar pela UBC, porque todas as sociedades têm seus próprios critérios. Se você se associa, você resolve tudo no portal do autor, que é aquele site lá da UBC. Você tinha falado mais cedo que a profissão de produtor foi meio que diluída e que isso ia voltar. Como você acha que voltaria, assim, tipo assim, essa separação? Porque hoje em dia meio que a pessoa fala, produtor musical pode ser qualquer coisa, engenheiro de design, engenheiro de masterização, tudo. Como você acha que isso... Uma das coisas que aconteceu muito foi isso, o engenheiro de gravação começou a assumir o papel do produtor. E há ótimos engenheiros de gravação que produzem bem, sabe? Há vários. O que acontece é o seguinte, esse negócio do faça você mesmo, todo mundo começou eu tenho amigos que tocavam música lá no violão, no churrasco, aí comprou um Zoom daquilo que a gente estava vendo lá, gravou voz e violão, botou no Spotify, botou no seu, porque você paga. Você entra na plataforma de cobra lá, sei lá, R$50 hoje, mais ou menos, para você colocar a música. O meu medo hoje, no Instagram, principalmente, que a verificação, eles já começaram a lançar um plano lá, que você paga mensalmente. Eu já tenho medo, porque é um contrassenso, né? Mas eu acho que com isso, muito artista que estava muito iludido com essa coisa, artista reconhecido com essa questão de ele mesmo fazer tudo, aquelas histórias que o cara gravava no quarto da casa dele lá em Londres, não sei o que lá, estourou no mundo todo. Em muitos casos a história foi trabalhada pelo marketing da gravadora. Então, quando tem um marketing por trás, tem muito dinheiro. O que eu estou percebendo que vai mudar é porque hoje há um conceito de qualidade, isso é terrível, hein? Aparentemente não, mas de qualidade de produção,
incompatível com a qualidade da composição. Então, principalmente gravadoras, eles estão criando alas diferentes. Isso aqui é para esse tipo de entretenimento, não sei o que e tudo, e agora aqui é a turma que faz música. Então, eles sabem disso, o potencial da música, essa música que a gente vai ver não é de tão grande qualidade, mas é muito bem produzida. Então, já está havendo mais trabalho para o produtor, embora a gente tenha mais um obstáculo agora. Esse vai ser talvez a batalha mais pesada, que é a inteligência artificial. Essa aí vai ser um grande problema. Eles estão querendo tirar do jogo o compositor, o arranjador. Por quê? Você vai lá e cria... Aí que está a briga. Eles criam, falam, eu quero uma música utilizando, sei lá, a harmonia do garoto, a melodia de não sei o que e tal. Eles dizem que não tem direito autoral. As sociedades estão brigando, dizendo que tem sim, porque a referência é o garoto. A referência é a letra do Chico Buarque. Imagina, quando surgiu em 80, mais ou menos, o MIDI. O MIDI foi uma revolução, aquele negócio de trabalhar, né, comunicando com os instrumentos e tal. E a gente morria de medo, falou, agora acabou, ninguém mais vai trabalhar. Se houver uma adequação à lei brasileira e tudo da inteligência artificial, nós vamos usar bem. Quem for bom músico vai usar bem. Quem não for, não vai usar bem. É simples. Mas é uma ameaça para o produtor que está em ascensão. As produções estão voltando. Isso é o que eu acho que é o mais importante. A facilidade de equipamento é maior hoje, então muito produtor tem um estúdio bem legal em casa, né? Então, assim, e a qualidade humana. A gente vê no Brasil inteiro, aí tem estúdios fantásticos. De repente você vê um estúdio que está aquém, equipamentos, salas, mas tem um cara fantástico. Isso faz uma diferença, que eu vou te falar. Pelas negociações, pelos contratos atuais, eu acho que todo mundo quer pagar. Não é porque o cara quer pagar, não, sabe? É porque você fazer as coisas da forma correta é muito mais seguro. O seu negócio vai ter uma sustentabilidade maior. O problema é o seguinte, os Racionais, esses grupos todos, né? Eles eram contratados por uma gravadora, quase sempre a editora da gravadora cuidava. Então, eles tinham interesse de pagar porque eles recebiam, eles cobravam. Entendeu? Hoje, o receio do sampler é exatamente a inteligência artificial, dizer não existe autor. Porque antigamente, sim, tinha um autor, que eles estavam sampleando. Você vai samplear, você acha que a Steinway não recebe muito dinheiro porque eles estão sampleando e criando esses teclados? É tudo negociado. Agora, se você joga isso na internet, no mundo da internet, tem esses sites aí gratuitos, por exemplo, e o cara começa a comercializar, você perde o controle totalmente. A gente aposta muito nisso. E em legislação, porque ele citou a questão dos dubladores, por exemplo. Você acha que a indústria não quer que o cara lá na Espanha escute a voz do Brad Pitt em espanhol? Que nós ouçamos a voz dele em português? É o que eles querem fazer. Agora você imagina o impacto mercadológico disso aí, para os dubladores. A mesma coisa do instrumentista. Não, o cara toca igual o Lucas Teles, lá, a inteligência artificial. Você imagina o reflexo que vai ter. Então precisa de legislação. E o fator que ele expôs, eu concordo plenamente. A qualidade vai fazer diferença, mas a qualidade tem que estar atrelada a uma legislação que te dê suporte para isso, porque senão vale qualquer coisa, nem não pode ser. Como é que funciona a questão de direito autoral internacional? Tipo, quando os Estados Unidos vão se ampliar coisas? Essa é uma pergunta boa. As sociedades, elas têm o que chamam de contratos bilaterais, que são contratos de reciprocidade. Então você, por exemplo, brasileiro, você é associado vou falar o BC, porque eu estou nela, né? Mas qualquer uma. Ela tem um contrato com a SACEM, com todas, com a GEMA na Alemanha, todas do mundo inteiro. O que acontece? O que é tocado, eles têm os dados todos, de todo mundo. O que é tocado lá, o que é usado lá, eles arrecadam e repassam para a sociedade que vai repassar para o autor. Entendi. Aqui, a gente arrecadou tudo e vai para o exterior, a sociedade dele que vai repassar. Hoje tem uma norma que se um fonograma não tiver os autores, o intérprete e os músicos acompanhantes, está lá, inclusive, é responsabilidade do produtor, que poderá sofrer
penas, né, e processos e tudo, porque você é responsável pela declaração. Se eu lanço uma música por uma distribuidora, eu consigo transferir ela depois para outra? Consegue. Se eu lançar pela CD Baby, eu consigo transferir ela para em grupos depois? Consegue, eles são obrigados a fazer essa transferência. Olha, você tem um contrato, é bom, é uma coisa que a gente faz pouco, é ler atentamente o contrato. Eu acho até que tinha que ter sempre um advogado, que seja amigo, não tem problema, mas que é como, porque às vezes tem muita portinha ali aberta, né, questão de jabuti, né? É importante você ler o contrato, porque sempre tem uma cláusula de rescisão e os critérios serão adotados. Eu tenho eu tenho um selo, eu tenho lá mais de 50 selos. E eu tenho um contrato com a Tratória, e nele está muito claro, o dia que eu quiser, avisando com um mês de antecedência, eu saio deles. Eles são obrigados a ceder a administração para outra. Como é que a gente faz para filiar em alguma coisa dessa? Tipo assim, por exemplo, eu sou um artista, eu gravei a música e, sei lá, produzi com o meu amigo X. Ele produziu e mixou, masterizou e a música é minha e a gente fez nós dois. O que o primeiro passo nosso para publicar essa música é fazer o quê? Publicar, você diz disponibilizar? Isso, disponibilizar. O primeiro passo é esse, documentar a obra. Ela tem uma cara ali, tem um número, tem tudo. A partir daí você entra nesses sites de qualquer uma delas e lá tem um contrato, você envia a proposta, você lê bem o contrato, que tem uns contratos perigosos. A partir daí, eles têm um sistema na plataforma que você sobe, registra as informações no formulário, de quem gravou, o que aconteceu, como é que foi, e sobe, faz o upload do arquivo, do fonograma, que é o mesmo sistema de CD, em 1644, que é o que ainda tem plataformas que já estão mudando um pouquinho, mas é o que é certo que vai. E tudo alta resolução, capa tem que ser alta resolução, você não consegue subir. O próprio site te trava. Tá? Basicamente é isso. Eles programam o lançamento, se você quiser, e a agregadora ela propõe para as plataformas de streaming, oferece, né? Como se fosse vender, nós temos esse produto aqui. Não há caso de registro de eles negarem, exceto por questões de qualidade. Sabe? Tem umas coisas que não aceitam, porque o negócio não tem a mínima mono, por exemplo. Por incrível que pareça, tem gravação mono, a plataforma nem deixa subir. Sabe? Então tem uns pré-requisitos, mas não é complicado, não. Talvez a coisa mais simples, administrar é que é duro. Tem uma outra questão, quando você está nas associações, geralmente você está registrado, sei lá, como músico, aí tem essa classificação, não tem? Para músico, produtor... Você pode ser associado como autor, como intérprete e como produtor fonográfico. E como músico acompanhante. Porque o ideal é que seja em uma só, de qualquer associação, mas que seja em uma só. Porque o negócio já é complicado. Aí se você está numa com uma coisa, noutra com outra, eu acho que dilui muito. A partir do momento que você já está lá como intérprete e você começa a compor, você tem que notificar, tem que preencher o formulário como autor. Agora, a produção, gente, a melhor coisa que existe no mundo é produzir. Então, dito tudo que eu já falei aí, dos prós e contras, uma das melhores coisas que existem no mundo, você se sente meio Deus, né? Você entra no estúdio e começa a comandar o mundo lá do estúdio. Então, tem que meter a cara e acreditar, porque é fantástico você ter um trabalho que você conduziu. E se for êxito, melhor ainda. Uma coisa maravilhosa. A maioria já deve estar fazendo isso, mas é sempre importante a gente falar isso, porque tem os espinhos, né? Todo caminho tem isso, mas tem um lado muito gratificante que é só lá no estúdio que você vai conhecer.